Olá, eu sou o Dr. Joaquim Ribeiro, mestre e doutor em Ciências Fisiológicas, com ênfase em Bioquímica. Eu espero que esse vídeo possa ajudar muitas pessoas que estão numa condição de necessidade de reabilitação pulmonar pós-Covid. Entretanto, a reabilitação pulmonar ela é a mesma realizada num paciente que nunca tenha sido contaminado pelo coronavírus. Por quê? Necessita que seja feita uma avaliação e o tratamento seja individualizado, porque cada pessoa vai trazer no seu quadro comorbidades associadas, que devem ser consideradas durante as técnicas de melhora da capacidade pulmonar. Mas, de maneira geral, algumas atividades são essenciais. Mas primeiro é necessário que se entenda a mecânica ventilatória para que essas atividades sejam benéficas e não tragam prejuízos. É por esse motivo que fisioterapeutas são aqueles que realizam essas atividades, seja no ambiente hospitalar ou domiciliar. Independente de estares contaminado e estares assintomático, ou estares contaminado e estares em um ambiente hospitalar, essas dicas elas servirão para ti. É para que tu possas realizar diariamente essas atividades e obter os benefícios dela. Bom, inicialmente é necessário que músculos estriados esqueléticos se contraiam. São músculos que estão presos nos nossos ossos. Esses músculos, ao se contrair, fazem com que a caixa torácica sofra uma pressão subatmosférica, um pouco abaixo da pressão atmosférica. E com isso, por uma diferença de pressão, o ar entra em nossos pulmões. Então ocorre uma tração física causada pelos músculos que deformam a nossa caixa torácica. As pleuras viscerais e parietais retraem o pulmão e ele consegue se inflar de ar. Resumindo esse mecanismo, nós podemos dizer que a caixa torácica expande. Claro que não é tão simples assim, mas para facilitar o entendimento, a caixa torácica expande. Durante esse processo de expansão, é necessário que o pulmão se deforme. Ele precisa manter a sua integridade elástica. A propriedade elástica do pulmão permite que ele se deforme, e quanto maior for o grau de deformação dele, maior será a sua capacidade de armazenamento de volume de ar. Quando o ar é exalado, ele sai de uma maneira passiva, ou seja, aquela deformação que aconteceu na caixa torácica, ela se desfaz por conta dos tecidos fibrocartilaginosos que retrai o gradil costal de maneira a comprimir o pulmão novamente e ele exale o ar que estava no seu interior. Um pulmão que se distendeu, mas não volta à sua forma inicial, é um pulmão que tende a reter mais CO2. Porque aquele ar que fica no interior do pulmão não consegue sair. Então nós temos duas condições que são importantes. É a capacidade de puxar o ar e a capacidade de exalar o ar. Mas de maneira geral, se são músculos que se contraem para puxar o ar para o interior da caixa torácica, é fundamental que eles estejam bem condicionados para realizar essa função. Então, exercícios que puxem o ar são essenciais. Por exemplo, uma pessoa que testou positivo, porém ela está assintomática, ela precisa imediatamente começar a tomar algumas medidas. Eu já postei aqui um vídeo que fala sobre terapêutica ortomolecular, ou seja, a prescrição de alguns medicamentos naturais que contribuem muito nessa condição patológica. Eu vou deixar aqui nos cards. Mas fora isso, essa pessoa precisa realizar atividades físicas a cada 4 horas para condicionar seus músculos e o seu coração a ter um desempenho melhor. Porque não se sabe qual será a evolução, o desfecho dessa doença. Se essa pessoa, a cada 4 horas, começa a fazer atividades moderadas, leves ou moderadas, de maneira gradual e intensifique o seu condicionamento físico, ela vai ter um coração mais capaz de bombear sangue pelo seu corpo, um processo metabólico mais acelerado e eficaz, uma melhora da sua capacidade imunológica e numa condição
em que eventualmente ela necessite ser intubada, ela terá uma perda menos acentuada de massa muscular. Então, durante a intubação, a pessoa para de realizar a contração dos músculos respiratórios para puxar o ar. E esses músculos tendem a ficar cada vez mais fracos. E aí, quando essa pessoa é extubada, precisa novamente recrutar os músculos para realizar a respiração, eles estão enfraquecidos. Então, fortalecendo esses músculos antes do agravamento da doença é uma forma de diminuir os prejuízos causados pela internação hospitalar. Fora isso, no momento que se testou positivo, é necessário que comece imediatamente a ter uma redução significativa da ingesta calórica. Porque raciocine, todas as células do nosso corpo apresentam receptores da ECA. Os receptores que têm grande afinidade pelas espículas da coroa do coronavírus. Logo, se tu está numa condição onde tu tem mais células adiposas, ou seja, sobrepeso, excesso de gordura, cada uma dessas células apresentam também receptores da ECA. Então são mais células a serem invadidas pelo vírus. Então, emagrecer é um processo também favorável para diminuir a exacerbação da doença. É claro que nenhuma dessas condutas acontecem da noite para o dia. Isso tudo é gradual. E muitos, no momento que testa positivo, nem evoluem para um quadro negativo da doença. Adquirem alguns sintomas, mas seu próprio sistema imunológico já é capaz de combater a infecção. Entretanto, uma parcela da população, infelizmente, não tem um desfecho tão positivo e acabam complicando. Quando elas vão para o hospital, infelizmente evoluem de forma negativa, a ponto de serem entubadas. Quando elas têm alta, elas saem com muito problema. Problemas esses que podem ser desde problemas motores, como enfraquecimento muscular, rigidez articular, dificuldade de realizar os movimentos, e aí são encaminhados à fisioterapia motora, mas esse é o menor dos problemas. As principais sequelas elas estão em nível neurológico, pois o vírus ataca o sistema nervoso. Eu já fiz um outro vídeo falando um pouco sobre isso também, eu vou deixar aqui nos cards. O vírus também prejudica e muito o parênquima pulmonar, ou seja, os pulmões, trazendo uma condição de fibrose, ou seja, áreas do pulmão que não realizam trocas de ar. E nesses casos, a condição que o paciente relata é de estar em constante falta de ar. Então é nesses casos que é necessário utilizar-se desse aparelhinho aqui, um estetoscópio, para fazer a ausculta adequada do paciente. A ausculta do paciente precisa ter uma atenção para sopro tubário, anfótero e frote. É claro que a presença de rouquidão, ela é óbvia que deve ser controlada através de manobras de mobilização de muco e facilitação da expectoração desse paciente. Mas outras condições não tão graves permitem que a pessoa consiga realizar atividades de fisioterapia em casa, mesmo sem a presença do fisioterapeuta, porém com uma visita periódica para saber se ele está evoluindo adequadamente. Que exercícios são esses? Pega um cabo de vassoura e levante várias vezes, respirando em ciclos controlados, ou seja, um determinado tempo inspirando e o dobro dele expirando. Faça esse movimento que assim estará trabalhando o diafragma, que é um músculo em forma de abóbora que ele afunda cada vez que tu puxa o ar, aumentando a distância longitudinal do pulmão, permitindo que entre mais ar, e exercitando esse músculo, que é um músculo estriado esquelético, exercitando ele, tu vai permitir que entre mais ar nos pulmões, e ao elevar os braços, além de estar realizando uma atividade para os músculos dos braços,
também se está facilitando o movimento em alça de balde que ocorre no gradil costal. Porque as nossas costelas elas fazem esse movimento, permitindo um aumento antero-posterior da nossa caixa torácica, e isso favorece ainda mais a pressão subatmosférica que ocorre no interior da caixa torácica. Então, elevar um cabinho de vassoura respirando lentamente, inspirando e expirando lentamente, é um exercício crucial para a pessoa que acabou de sair do hospital. Além disso, levantar-se, agachar-se da cadeira ou da cama com certa frequência, controlando o ritmo cardíaco e a pressão arterial, também são importantes, porque nós temos nas nossas pernas vasos que precisam ter o estímulo dos músculos para se contraírem, e ao fazer isso, esse sangue que fica represado nas pernas, eles voltam para o coração com mais facilidade. Agora, para uma pessoa que tem uma caixa torácica maior, com o perfil de tórax em barril ou hiperinsuflado, geralmente é aquela pessoa DPOC que já traz um diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crônica, como é o caso dos asmáticos, essa pessoa precisa fazer mais exercícios respiratórios, ou seja, soprar no interior da mão, soprar contra uma determinada resistência, como por exemplo enchendo balões. Só não adianta fazer vários sopros curtos, é necessário que se faça sopros longos. Como medida universal de benefícios dos exercícios respiratórios em casa, tenha como regra realizar exercícios de expiração enchendo balões, porém com sopros longos. Além disso, inspirar profundamente levantando um cabo de vassoura e baixando o cabo de vassoura ou a bengala, facilita a inspiração. E depois se evolui para técnicas inspiratórias forçadas. Pode ser realizado através da inspiração em um canudo cada vez mais fino, que aumenta a resistência ao fluxo de ar. Tá? Claro que não chegando ao ponto da exaustão. Para aqueles pacientes mais acometidos, aí é fundamental que manobras de desvio de fluxo sejam realizadas. Para isso, o estetoscópio é fundamental para que saiba quais áreas são hipoperfundidas, ou seja, tem menos fluxo de ar, para que aquelas áreas hipoperfundidas se realize a expansão delas, fazendo a condução do ar para aquele lado, mas aí são manobras que o fisioterapeuta precisa realizar pessoalmente, outra pessoa não é indicado que faça. Outras manobras associadas a essas estão também as manobras de expansão pulmonar, onde se comprime o tórax, o gradil costal do paciente. Quando ele inspira e faz força para inspirar, se solta abruptamente. Isso permite uma mobilização de muco e também expansão de alvéolos colabados, ou seja, a abertura do pulmão. No geral, são esses exercícios que são fundamentais. Agora, se tu queres ter uma reabilitação mais favorável, faz com que um fisioterapeuta esteja presente ou se desloque a uma clínica de fisioterapia para realizar esses procedimentos. Mas é importante que se tenha em mente, somente a fisioterapia não vai fazer milagres, ela vai ajudar muito. Existem outras técnicas da fisioterapia, como por exemplo, a prescrição dos medicamentos ortomoleculares, que são fundamentais em condições de doenças pulmonares, facilitando mobilização de muco, facilitando a diminuição de processos inflamatórios. E o que é melhor, medicamentos ortomoleculares não trazem efeitos colaterais e quando alguns trazem, são mínimos. Converse com o seu fisioterapeuta, porque os medicamentos ortomoleculares eles precisam ser de acordo com as técnicas que ele irá realizar na sua condição. Não existe uma receita pronta. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se gostou, deixe um like e compartilhe com quem você conhece e que sabe que essa pessoa traz algum comprometimento, seja cardíaco ou respiratório, e principalmente se essa pessoa estiver acima do peso. Uma pessoa acima de
do peso significa que é uma pessoa com mais células a receber vírus. Então, lembre-se, exercício físico, no momento que soube que testou positivo, exercícios físicos, diminuição de peso, exercícios respiratórios, para que, independente do desfecho, tu tenha uma melhor chance de ter sucesso na sua reabilitação. Pessoas que não realizam a reabilitação pulmonar após a alta hospitalar têm maiores chances de ter que passar o resto da vida convivendo com as sequelas da doença, ou seja, com o comprometimento causado pela doença e que durante a reabilitação se pode compensar, encontrar meios de contornar o problema ou até mesmo de recuperar boa parte do problema causado. Então procure um profissional que consiga trazer o conhecimento da fisiologia cardiorrespiratória associado à terapêutica ortomolecular para que o seu estado de saúde tenha um melhor desfecho, associando as medicações mais naturais possíveis aos exercícios mais adequados para a sua condição. Associado a esses exercícios, lembre-se que o nosso corpo precisa de estímulo para que sejam produzidas moléculas que nos permitam a vida. Não é porque se tem uma sensação de falta de ar que se vai ficar deitado o tempo todo. É importante que se levante e caminhe mesmo com a sensação de falta de ar. Isso induz as células do sangue a produzirem mais células sanguíneas. Na verdade, é um processo que envolve a produção de um hormônio, que é a eritropoetina, e ela estimula a produção de hemácias. Então, a cada 120 dias nós temos essa renovação de células. Entretanto, esse processo pode ser acelerado. E numa condição, num paciente com coronavírus, o vírus acomete as hemácias. Então, uma condição que estimula o corpo a precisar de mais oxigênio induz a produção de mais células que carregam oxigênio. É por esse motivo que eu sempre prescrevo para os meus pacientes exercício físico a cada 4 horas, a suplementação ortomolecular, junto com exercícios respiratórios. E, é claro, a restrição calórica. Tudo isso tem que ser ponderado de acordo com o agravamento da doença ou não. Necessitando de aporte de oxigênio, é óbvio que é necessário que se faça internação hospitalar. Entretanto, onde uma pessoa está saturando adequadamente ou dentro dos parâmetros de normalidade para aquela condição, aí não é necessário a internação. Agora, se a pessoa começa a descompensar, aí sim é necessário a hospitalização. Outro ponto que deve ser levado em consideração é que a restrição calórica, ela também permite que se tenha baixos níveis de glicemia. Afinal de contas, ninguém quer ter uma glicemia descompensada durante essa fase crucial, que é quando o teu corpo está produzindo anticorpos para tentar combater uma doença. Então, nesse caso, diminuir a ingesta de carboidratos também ajuda no perfil geral do paciente. Então, se gostou do vídeo, compartilhe e deixe seu like. Até mais.